Existe uma pergunta que começou a circular em voz baixa pelos corredores de Brasília, e que agora já está sendo feita publicamente até por aliados do próprio governo. Quem realmente governa o Brasil? Parece uma pergunta retórica, não é? Ela se transformou numa dúvida institucional real dentro do Congresso Nacional. Deputados fazem essa pergunta em reuniões fechadas. Senadores discutem isso nos bastidores. Assessores evitam comentar o tema perto de celulares ligados. E o simples fato de essa pergunta estar sendo feita já revela algo profundo sobre o momento político brasileiro. Porque democracias estáveis normalmente não precisam perguntar onde está o centro do poder. Hoje, praticamente nenhuma grande decisão política no Brasil termina no Congresso. Ela termina numa sala fechada do Supremo Tribunal Federal. E foi nesse momento que Brasília começou a perceber algo perigoso. O centro real do poder brasileiro talvez tivesse mudado de endereço. Para entender como o país chegou até aqui, é preciso entender o caminho percorrido nos últimos anos. O Supremo Tribunal Federal sempre foi poderoso, toda corte constitucional é. Mas existe uma diferença enorme entre uma instituição que arbitra conflitos e uma instituição que passa a protagonizar o jogo político nacional. E é exatamente essa linha que muitos parlamentares acreditam que o STF atravessou. Nos últimos anos, praticamente todos os grandes conflitos brasileiros acabaram nas mãos da corte. Marco temporal. Regras eleitorais, investigações sobre atos antidemocráticos, bloqueios de redes sociais, prisão de parlamentares, orçamento, desoneração da folha, poder das plataformas digitais. As decisões mais importantes do país passaram gradualmente do plenário da Câmara para o plenário do Supremo, e isso alterou silenciosamente o equilíbrio entre os poderes. O Congresso começou a perceber o impacto disso na prática. Deputados aprovam leis, o STF suspende. Senadores negociam acordos, o Supremo reinterpreta, o Legislativo vota, o Judiciário redefine. E pouco a pouco começou a surgir dentro de Brasília uma percepção cada vez mais forte, a de que o parlamento estava deixando de ser o principal centro decisório do país. Nos corredores da Câmara, alguns parlamentares descrevem o processo usando sempre a mesma expressão: transferência silenciosa de poder. E o mais importante é entender que isso não aconteceu de uma vez. Não houve um golpe institucional clássico. Não houve ruptura aberta. Não houve tanques nas ruas. Foi um processo lento, decisão por decisão, inquérito por inquérito, liminar por liminar. E talvez justamente por isso tenha sido tão difícil perceber enquanto acontecia. O problema é que democracias raramente entram em crise de forma repentina. Na maioria das vezes, elas entram em crise aos poucos. E quando o Congresso finalmente percebeu a dimensão da mudança, a reação começou. Primeiro vieram discursos isolados, depois críticas públicas, agora começaram as movimentações concretas. Parlamentares passaram a articular propostas para limitar decisões monocráticas de ministros do STF, aquelas em que um único ministro pode suspender sozinho uma lei aprovada por centenas de deputados eleitos. Outros grupos defendem restringir o alcance de determinadas interpretações constitucionais da Corte. E cresceu dentro do Congresso uma discussão que até poucos anos atrás seria considerada praticamente proibida: a criação de mandatos fixos para ministros do Supremo. O mais importante não é nem o conteúdo dessas propostas, é o fato de elas estarem sendo feitas abertamente, porque isso revela que a tensão institucional deixou os bastidores e entrou oficialmente no centro da política brasileira. E foi aí que a relação entre os poderes deixou de ser cooperação e passou a ser contenção mútua. Do outro lado, porém, os ministros do STF enxergam a situação de forma completamente diferente. Na visão da Corte, o Supremo não expandiu poder por ambição institucional. Expandiu porque o próprio sistema político entrou em colapso de moderação. Ataques às urnas, radicalização crescente, tentativas de ruptura institucional, parlamentares confrontando decisões judiciais, pressão permanente sobre o processo eleitoral. Na leitura do STF, o Congresso perdeu a capacidade de funcionar como freio interno da própria radicalização política. E quando o sistema político deixou espaços vazios, o Supremo decidiu ocupá-los. Essa é a lógica da Corte. O problema é que esse tipo de lógica cria uma situação extremamente perigosa, porque os dois lados passaram a acreditar que estão defendendo a democracia um do outro. O Congresso afirma defender a separação entre os poderes. O STF afirma defender a estabilidade institucional. E quando duas instituições começam a acreditar que precisam salvar o país uma da outra, o conflito deixa de ser apenas político, passa a ser estrutural. Existe ainda um detalhe que torna o Supremo muito mais forte nesse confronto, e que quase ninguém fala publicamente: tempo. Ministros do STF não disputam eleições,
Não dependem de aprovação popular imediata, não precisam sobreviver a ciclos eleitorais, não precisam medir cada decisão com medo das próximas urnas. Deputados vivem exatamente o oposto. Cada voto gera pressão. Cada declaração produz desgaste. Cada crise muda alianças. Cada eleição redefine sobrevivência política. Na prática, isso cria uma enorme assimetria de poder. O Congresso vive pressionado pelo curto prazo. O STF opera pensando em décadas. E isso começou a gerar uma consequência visível: a judicialização permanente da política brasileira. Disputa eleitoral? STF, redes sociais, STF, economia, STF, orçamento, STF, conflitos entre poderes, STF. O Supremo deixou de ser apenas árbitro ocasional do sistema e passou a ser o destino final de praticamente todas as grandes disputas nacionais. E quanto mais isso acontece, mais cresce dentro do Congresso e também na população a percepção de que o Brasil passou a conviver com uma espécie de centro paralelo de poder. Não porque os ministros sejam ilegítimos. Eles foram indicados por presidentes eleitos e aprovados pelo Senado, mas porque o alcance político das decisões da Corte cresceu muito além do que qualquer eleitor imaginava quando entrou numa cabine de votação. O resultado é uma crise silenciosa que cresce lentamente por baixo das estruturas da democracia brasileira, sem ruptura explícita, sem intervenção militar, sem suspensão constitucional, mas com algo talvez mais perigoso: a erosão gradual do consenso entre os próprios poderes da República. Porque democracias não morrem apenas quando tanques aparecem nas ruas. Às vezes, elas começam a se desgastar quando instituições passam a expandir poder continuamente. Quando interpretações se tornam cada vez mais amplas. Quando disputas políticas deixam de ser resolvidas pelo voto e passam a ser resolvidas permanentemente nos tribunais. E talvez o ponto mais delicado de toda essa crise seja justamente esse. Nenhum dos lados acredita estar destruindo o equilíbrio institucional. Os dois acreditam estar salvando o país. O Congresso acredita proteger a separação entre os poderes. O STF acredita proteger a estabilidade democrática. E quando duas das instituições mais poderosas do país passam a disputar quem realmente protege a democracia, a pergunta deixa de ser apenas quem governa o Brasil. A pergunta passa a ser outra: quem ainda possui autoridade suficiente para arbitrar o conflito entre aqueles que deveriam arbitrar o país?